E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas de noite. E disse Deus, verso 6, haja firmamento das águas, e separação entre águas e águas. Então você vai ver que Deus, ele começa a ensinar como é que o homem deveria exercer o seu domínio sobre as aves, o seu domínio sobre os peixes, o seu domínio sobre o mundo, através da autoridade no falar. Deus está mostrando aqui que a autoridade do homem, ele está no falar. Por isso que quando você começar a ler a Bíblia, você vai encontrar muitos versículos na Bíblia que fala sobre o controle da nossa fala, que fala sobre o domínio do nosso falar. Mas é perigoso ainda, é quando Jesus Cristo diz que toda palavra que nós falarmos, nós vamos prestar conta diante de Deus um dia. O que ele quer dizer é o seguinte: ele quer dizer que a nossa palavra, ela tem um poder. Assim como ele criou, assim como ele teve autoridade nas trevas, de exercer domínio sobre as trevas, não foi por força, mas foi pela autoridade da sua fala. E Deus agora, ele dá essa autoridade para o homem e diz, olha, que o homem exerça domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre tudo que existe nos céus e na terra, que o homem aprenda a governar, aprenda a dominar. Ele está falando de exercer a nossa autoridade através da fala, através, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração está, o que acontece, por exemplo, quando alguém ora para um paralítico e o paralítico se levanta? O que acontece quando alguém ora por um cego e o cego torna a enxergar? Sabe o que é isso? Ele está, através da fé, ele está exercendo a autoridade que Deus deu. Você lembra quando eu sempre digo em Efésios capítulo 1, verso 3, na oração do apóstolo Paulo, ele diz, bendito ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênção espirituais na região celeste. Vocês lembram quando a gente sempre fala aqui que nós somos seres de dois mundos, nós vivemos no mundo, nós somos os únicos seres aqui na terra que somos seres de dois mundos. Peixe não tem alma, cachorro não tem alma, não tem espírito. Então nós somos seres que nós trafegamos nesses dois mundos, no mundo material, no mundo físico e no mundo espiritual. Né? Então quando você ora por alguém e alguém é curado naquele momento, alguém se levanta, alguém enxerga naquele momento, você só está exercendo a sua palavra de autoridade, de domínio. Por quê? Porque você está crendo. Para você dominar sobre aquilo que Deus quer que você domine, primeiro você tem que crer que Deus te deu autoridade sobre isso. E o homem perdeu a autoridade quando pecou, mas Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, ele vai tornar a dizer que o homem, ele tem essa autoridade. Quando ele diz assim, olha, se você crer, né? Se você crer, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você já viu um grão de mostarda? É uma semente pequenininha. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, e você disser para esse monte, saia daqui e vá para o outro lado, se você crer, isso vai acontecer. Ele está falando o quê? Que não é só crer, mas é exercer a autoridade no falar. Talvez muitas pessoas tenham passado por dificuldade, talvez muitas pessoas tenham passado por tribulação e as coisas não mudam. Eu quero crer que é por dois tipos de atitude dessa pessoa. Primeiro, ela não profetiza vitória na vida dela, ela só profetiza derrota na vida dela, ou ela não fala nada. Ela acorda de manhã e ela não fala, ela não profetiza. Tem uma
um exercício espiritual muito tremendo na Bíblia, que se chama agradecimento. Quando a gente acorda de manhã, a gente começa a agradecer, a gente começa a profetizar que o nosso dia vai ser um dia diferente. Sabe o que você está fazendo? Você está começando o dia exercendo domínio sobre aquele dia, exercendo domínio sobre a circunstância que vai acontecer aquele dia. Nós somos seres que não somos movidos ao acaso, não existe destino para o crente. O nosso destino já foi programado por Deus, e a Bíblia diz que em Deus nós somos mais do que vencedor. Então, quando nós olhamos para a dificuldade, e a gente exerce domínio através da fala, as coisas começam a acontecer. Jesus Cristo, a Bíblia diz que os discípulos estavam lá no barco, estava vindo uma tempestade tremenda ali, os discípulos, todo mundo atemorizado, todos com medo. Jesus Cristo estava dormindo ali no barco, de repente alguém vai lá e acorda Jesus e diz assim: Senhor, o Senhor não está preocupado que nós perecemos, que o barco venha afundar e a gente vai morrer? Aí Jesus Cristo disse: ô povo de pouca fé. E aí, exercendo autoridade, ele diz assim: acalma-te, mar, e cessa a tempestade. Você viu? Ele está falando, ele está profetizando, ele está exercendo domínio. E é isso que Deus quer que você exerça, o domínio que foi dado. Não é por força. Lembra quando o profeta Ageu diz: não é por força e nem por violência. Certa vez a Bíblia diz que Moisés estava andando no deserto, juntamente com uma multidão de mais ou menos 1,5 milhão de pessoas andando naquele deserto, e o povo está com sede ali, e o povo começa a murmurar, começa a reclamar para a liderança, começa a reclamar para Moisés. Moisés vai falar para Deus, e sabe o que Deus diz? Deus diz: fala a rocha. Deus não diz bata na rocha, Deus não diz agrida a rocha, Deus diz fale a rocha. E Moisés esquece, na ira de Moisés, ele tenta resolver a dificuldade daquele povo através da força, e a Bíblia diz que ele bate na rocha, a rocha sai água, mata a sede do povo. Mas não foi isso que Deus mandou ele falar. Pode ser que algumas coisas aconteçam na sua vida, você exercendo força, você agredindo, mas Deus está falando para você falar, para você profetizar. E é por causa dessa agressão que Moisés fez com a rocha, que a Bíblia diz que ele não entrou na terra prometida. Você está entendendo? Pode ser, como diz ditado popular, que você ganha as coisas no grito, na agressão, falando alto. Mas Deus quer que você aprenda a exercer domínio. Domínio. De verdade, quem já leu pelo menos tem 4 evangelhos, existe 4 evangelhos: Marcos, Lucas, Mateus e João. Quem já leu pelo menos um desses evangelhos? Deixa eu perguntar, você vê Jesus Cristo fazendo milagre sem ele usar da sua autoridade? Sem ele falar? Sabe o que é isso? É exercer domínio. É exercer domínio. Josué, quando ele está numa guerra, a Bíblia diz que ele está numa guerra, e o dia já está se acabando, está vindo a noite, e ele sabe que se entrasse a noite, ele ia perder aquela batalha naquele momento. Ele faz algo, ele exerce uma autoridade tremenda, quando ele diz assim: sol se detenha e lua se detenha. E naquele momento o sol fica de um lado, a lua fica do outro lado. Por quê? Porque ele exerceu autoridade, ele exerceu domínio. E foi exatamente isso, para que Jesus Cristo veio, para devolver a autoridade, para devolver o domínio para mim e para você. E às vezes a gente não entende isso, que o nosso domínio está o que? Exatamente em você profetizar coisas boas, em você falar coisas boas,
é em você crer e você externar. Porque quando você fala, o céu está ouvindo, o inferno está ouvindo, o inferno está vendo que você está aprendendo a exercer autoridade. Então foi esse tipo de autoridade que Deus deu para você, de transformar em escuridão em luz. A autoridade que você vai sair daqui e vai exercer lá na sua casa, no seu casamento. Tem umas coisas loucas que a gente faz. Eu lembro, quando eu morava ali no Santo Antônio, e teve uma época que estava muito pesado lá em casa, e eu sentia que tinha uma... E nesse dia eu cheguei em casa, eu vi aquilo, e eu falei assim, não aceito mais isso. E eu comecei a dar uma de louco, porque tem crente que de vez em quando ele dá uma de louco. Eu comecei a orar, e Deus abriu os meus olhos naquele momento, e eu via tipo assim dentro de casa, assim pendurado no teto assim, eu via como se fosse um monte de morcego. E eu comecei a orar naquele momento e exercer autoridade, dizendo assim, olha, vai todo mundo, todo demônio vai para a sala. Um negócio, não tem na Bíblia isso, não tem, tem na minha Bíblia, na Bíblia que eu, versão Santo Domingo, vai, em nome de Jesus, vai para a sala. E eu entrei no quarto, expulsei o demônio, juntei todo mundo na sala lá, aquele monte de demônio que para mim eu parecia que era morcego. Abri a porta da minha casa e falei assim, agora em nome de Jesus, sai todos daqui. E eu vi como se estivesse batendo as asas, como se fosse um morcego, saindo daquele momento. O clima na minha casa mudou. Por quê? Porque é exercer a autoridade. E Jesus Cristo disse, olha o que Jesus Cristo ele diz. Jesus Cristo diz lá em Marcos, eis que eu que dou autoridade. Marcos 16, abra lá a sua Bíblia comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 16. E hoje eu estou tão aleluiado que eu não estou nem precisando do óculos, hoje eu estou enxergando. Estou aleluiado hoje. E disse Jesus Cristo, Marcos 16, 15, e disse Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e estes sinais acompanharão aqueles que crê. O que ele diz? Em meu nome expelirão demônio. Espera aí, como é que se expele demônio, Sandro? Como é que a gente expulsa demônio? Autoridade, mas a gente fica assim. Ele diz em meu nome. Se ele fala em meu nome, é porque você tem que chegar no demônio e dizer em nome de Jesus. Porque se você não falar, o bicho vai ficar ali. Coloca a sua mão dele e fica ali, vou ficar em espírito de oração. Não, mas o demônio sabe que eu estou orando em nome de Jesus. Sabe nada, porque a Bíblia diz o seguinte, que quem sabe o teu pensamento, quem é? É Deus. O diabo não sabe, põe a mão no endemoniado e fica lá. Imagina assim, em nome de Jesus, sai em nome de... E não abre a boca para ver se acontece. Não acontece nada. Por quê? Porque quem está entendendo a tua oração de pensamento é só Deus. O diabo entende o teu comando. Por isso que ele diz, em meu nome expelirão demônios. Então é em nome de Jesus. O que ele está falando? De domínio, da fala. O que ele fala de novo? Falarão o quê? Novas línguas. Está falando da fala também. Autoridade. Foi isso que Deus ele quis dar para o homem. E é isso que ele quer dar para a sua vida. Autoridade sobre a sua casa, autoridade sobre o seu casamento, autoridade sobre a sua vida financeira. O diabo não pode pintar e bordar na sua vida financeira, não. Autoridade sobre a sua saúde. Tem gente que aceita. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para você. O crente fica doente, lógico que fica doente. Fica. Mas a gente não pode aceitar. Não pode aceitar.
Mas fica doente, fica. Mas não é porque eu quero. Porque existe vários tipos de doenças. Existem doenças que são doenças psicossomáticas, existe doença que são doença do nosso próprio organismo, correto? Existe doença que é colocada pelo diabo. Então, como eu não sei qual que é, eu não aceito nenhuma. Porque a Bíblia diz lá em Isaías 53 que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Tem doenças que a culpa não é do diabo, a culpa foi porque eu não preservei a minha alimentação durante muitos anos. Lógico, vai dar um problema na minha, não é o demônio, que a culpa de muitas pessoas ter tipo colesterol, triglicérides alto, não é demônio, é porque a pessoa não se cuidou, comeu tudo que quis comer e vê o reflexo. Mas tem doença, tem enfermidade que é colocada pelo demônio. Por exemplo, lá em Lucas, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi numa sinagoga, estava tendo um culto, uma mulher, filha de Abraão, aquela mulher fazia parte daquela igreja, naquele tempo lá, era um membro da igreja, eu acredito que era membro, dizimista, ofertante, e trabalhava na igreja. Todo mundo conhecia ela, mas a mulher andava assim, ó. Algumas pessoas pensavam assim, deve ser alguma, é normal isso, mas Jesus Cristo entrou ali e falou assim, essa doença não é uma doença normal. E aí ele chama ela para o meio, ora por aquela mulher, expulsa o demônio daquela mulher, e ele diz, essa filha de Abraão estava atormentada durante todo esse tempo por demônio. Então, meu amado irmão, a gente vai orando, a gente vai exercendo a nossa autoridade. Vai ter coisas que está ali porque tem que estar mesmo, mas se for demônio, nós vamos expulsar pela autoridade no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos deu domínio sobre todas as coisas. Quem está comigo aqui, diga amém. Ele deu domínio sobre a sua vida, sobre como você reage na vida. Ele deu domínio. Então, por isso que ele diz, olha, exerça autoridade, porque você tem Cristo na sua vida, você tem a palavra de Deus na sua vida, você tem o Espírito Santo na sua vida. Então saia daqui nessa tarde e exerça autoridade, porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedor. Imagina o vencedor. A Bíblia diz que você é mais do que ele, mais do que vencedor. Por quê? Porque cada um de nós temos a autoridade do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé. Eu gostaria que de 2 em 2, de 3 em 3, nós vamos orar neste momento. Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus, vamos pedir para que Deus possa nos ajudar a exercer a autoridade que Ele já tem dado para a minha vida e para a sua vida. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas Deus vai te capacitar nessa tarde, para que você saia daqui e através da autoridade do Espírito Santo de Deus, você possa vencer. Pai de amor, Pai eterno e todo-poderoso, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nessa tarde, Pai, eu quero orar neste momento, ó Deus, pelo Teu povo nessa tarde. Eu quero orar, ó Deus, pedindo, ó Deus, a autoridade que o Senhor já nos deu há muito tempo atrás, ó Pai, que possamos exercer a autoridade sobre a nossa vida, a autoridade sobre o nosso corpo, Senhor, a autoridade sobre a nossa mente, a autoridade, ó Deus, sobre o nosso desejo, o nosso querer, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nessa tarde, ó Pai, eu te peço neste momento, essa pessoa que está assistindo, ó Deus, essa mensagem neste momento, dá autoridade para ela sobre esta enfermidade, Pai. Dá autoridade para ela, ó Deus, em nome de Jesus, na sua casa, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor nos deu governo, o Senhor nos deu autoridade, Pai, e o diabo, ó Deus, quer nos fazer, ó Deus, olhar e nos sentirmos, ó Deus, pequeninos, ó Pai, mas em Ti, ó Deus, nós somos gigantes. Em Ti, ó Deus, nós queremos exercer nessa tarde a autoridade do Teu Espírito Santo, Pai. Deus, derrama do Teu poder a glória, derrama do Teu Espírito,
Espírito, derramando a tua presença sobre a nossa vida, Pai. Eu te louvo nessa tarde, eu te agradeço nessa tarde. Oh, bendito e exaltado és o teu nome, Deus, Deus de poder, Deus de milagre, ó Pai. Ah, meu Deus, Deus de promessa. Vem em nome de Jesus Cristo e vai abençoando o teu povo nessa tarde, vai dando autoridade nessa tarde, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo venha, meu Pai, com poder sobre a tua igreja, com poder, meu Deus, sobre o teu povo, Pai. Eu quero te agradecer nessa tarde, eu quero te louvar nessa tarde, eu quero abençoar, meu Deus, a tua igreja nessa tarde, Pai. Bendito e exaltado seja o teu santo nome, glorificado és tu, ó Pai, Santo, Santo de Israel. Glória, glória, glória seja dada ao teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós tomamos posse da autoridade que o Senhor tem dado e que o Senhor vai dar para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Então saiba de uma coisa: Deus, Ele já te deu a autoridade do Espírito Santo para vencer todos os desafios. Quando Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que ele domine. Sabe por que você domina a situação? Porque você é a imagem e semelhança do nosso Deus. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Pai de amor, Pai eterno e todo-poderoso, Senhor, em nome de Cristo Jesus, eu quero te louvar neste momento. Eu quero te agradecer, Pai. Pedir que o Senhor abençoe o teu povo e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nossos corações, hoje e para todo sempre. Que você diga: Deus abençoe a sua vida, cumprimente seu irmão. Terça-feira nós vamos ter um cultaço aqui, vai ser feriado, mas vai ser um culto muito abençoado. Convide aí as pessoas para estar conosco.